Estamos passando agora ao Ministério da Palavra. Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E nós vamos ler juntos do verso 25 até o verso 33. Lucas 14, de 25 a 33. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que nos acompanha pela internet, ao vivo ou mesmo posteriormente essa mensagem gravada, eu quero declarar que Deus não apenas vai falar, Ele vai fazer algo no seu coração em nome de Jesus. O texto sagrado diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus e Ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei, que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, outra tradução diz da mesma forma: assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Eu quero tomar esse texto como ponto de partida e o trilho da nossa reflexão. O verso 25 enfatiza que havia grandes multidões acompanhando a Jesus. Curioso que isso não é um fato isolado, mas eu diria há uma certa recorrência. Quando os evangelhos dão ênfase a um grande volume de pessoas seguindo Jesus, parece que ele vê sempre nisso uma oportunidade para se assegurar de que as pessoas tenham entendido de fato o que significa segui-lo. Não porque ele não quisesse as multidões. A Bíblia é enfática em que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas conhecendo a natureza do ser humano, a maneira, eu diria até errada, como muitas vezes queremos interagir com Deus, o Senhor Jesus sempre procurava, se assegurar de que as pessoas estivessem compreendendo qual era a proposta, o que é que ele veio apresentar. Então o Senhor Jesus começa a falar a partir do verso 6, se alguém vem a mim, outras traduções diz após mim, outras palavras, quer me seguir, mas não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e aí ele põe, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo que se essa pessoa não o amar mais do que os familiares e a si mesmo, ela vai ser um discípulo de um segundo nível categoria, um discípulo meia boca. Ele está dizendo, não pode ser meu discípulo. Ou você me põe em primeiro lugar, na frente dos que você mais ama, à frente de si mesmo, ou você não pode dizer que é meu discípulo. Interessante que ele não apenas esclarece isso, mas ele entra com duas alegorias muito precisas. As duas falam que antes de se lançar em qualquer empreendimento, as pessoas precisam calcular o custo do empreendimento, para ver se dão conta de ir até o fim. Porque se perceberem, se constatarem que não dão conta de ir até o fim, é melhor não entrar no empreendimento do que começar e abortar aquilo antes dele ser concluído. E qual o propósito dessa alegoria? Jesus, nas duas alegorias, fala de gente que senta e calcula. No 28, ele fala de calcular quanto custa construir a torre para ver se tem meios de concluí-la, ou seja, finalizar o projeto. Depois de ter dito isso no verso 28, nós vemos de novo no verso 31, ele falando de um rei que vai combater outro rei e ele se assenta para calcular. Eu quero tomar essa ilustração de Jesus, e ele está basicamente dizendo àqueles que querem segui-lo: vocês querem mesmo ser meu discípulo? Então senta, como diriam os antigos, bota na ponta do lápis quanto é que custa, para que você possa checar se dá conta de ir até o fim. Porque se você achar que não dá conta de ir até o fim, é melhor nem começar. Em outras palavras, ele está dizendo, não se engane. Se você não entender o que é que você precisa até o fim e não estiver disposto a isso, nem se chame de meu discípulo, porque você vai ser qualquer outra coisa menos meu discípulo.
Isso não significa que ele não queira as pessoas, isso significa que os padrões estabelecidos por Deus são inegociáveis. O Evangelho não se ajusta a mim e a você, nós é que nos ajustamos ao Evangelho. E o tema da minha mensagem hoje é calculando o custo. Alguns de nós vamos ter a sensação que no dia da conversão a gente assinou um contrato sem ler aquelas letrinhas pequenas. E eu quero que você saiba exatamente o que assinou ou aquilo que você está prestes a assinar. Nós precisamos de fato ter a percepção do que é essa orientação de Jesus, e eu repito o que eu falei antes. Isso não significa que Jesus não quisesse as multidões, apenas que ele queria se assegurar de que as multidões entendessem qual era a proposta. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui hoje é que já está isso explícito no próprio texto, mas eu gostaria de ampliar e ver outros ensinos de Jesus e dos apóstolos. É que as pessoas precisam saber antes qual é o custo de qualquer empreendimento no reino natural, mas também no reino espiritual. Jesus não estava dando uma palestra sobre planejamento financeiro, mas ele toma como base, algo que todo mundo sabia: você não se lança em nenhum empreendimento sem calcular quanto custa. Eu sei que hoje em dia algumas pessoas não estão fazendo nem o básico de ter o seu orçamento, o seu planejamento financeiro, mas Jesus toma aquilo como certo, de que são figuras de linguagem que todo mundo entende, e ele usa isso para falar no plano espiritual, não é diferente. Antes de entrar nessa empreitada, nessa caminhada de dizer, de declarar, de se dispor a ser meu discípulo, de crer naquilo que eu estou propondo a vocês, entenda exatamente o que é que custa, ou quanto é que vai custar a vocês. E ele está falando de negar todas as coisas, negar a si mesmo, colocá-lo em primeiro lugar, amá-lo acima de tudo. Mas eu gostaria de olhar alguns versículos com você, para que você perceba que em vários momentos Jesus dava ênfase a essas verdades. Por exemplo, em Mateus no capítulo 7, dos versículos 13 até o 14, no 13 e o 14, Jesus diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Quando o Senhor Jesus fala a respeito dessa porta, outro dia eu vi uma conversa de dois irmãos, um encorajando o outro a cuidar um pouco mais da saúde, a perder peso, o outro fazendo chacota, dizendo: me dá um bom motivo para isso. O outro falou: a porta é estreita. Como quem diz, se você quiser entrar no céu vai ser difícil passar, todo mundo riu, mas esse é um assunto para outra conversa, ministração de outro dia. Mas quando a Bíblia fala de porta estreita ou porta larga, ela está falando de uma porta que é apertada, de um caminho que é apertado. Mas é importante que você entendamos que Jesus está falando: tem um caminho que a entrada e o próprio caminho em si são desconfortáveis, mas o lugar aonde ele leva é de um conforto eterno. Tem uma outra porta e caminho que ela é bem confortável, mas o lugar para onde ele te leva é de um desconforto extremo eterno. E basicamente o que Jesus está dizendo às pessoas é: não avalie qual é o custo de agora, avalie qual é o preço final. Mas para chegar ao lugar final de forma consequente, entenda exatamente o que é que você tem que suportar agora, porque senão pode ser que ao longo do caminho você não dê conta de permanecer nele ou de conseguir concluir a sua própria caminhada. Então, em vários momentos nós vemos Jesus ensinando sobre isso. No Evangelho de João, no capítulo 6, nós vemos que o Senhor Jesus opera o milagre da multiplicação de pães. E é interessante que a palavra de Deus nos mostra que tão logo Jesus fez o milagre da multiplicação de pães, há uma reação, há uma resposta por parte das pessoas. Nós vamos perceber Jesus falando com eles, por exemplo, no versículo 26 de João capítulo 6: em verdade vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Jesus está dizendo, em outras palavras: vocês não estão bem atrás de mim, vocês estão atrás daquilo que eu tenho oferecido a vocês. Vocês estão pensando muito mais naquilo que eu posso entregar a vocês agora do que, na verdade, entender o que é que eu vim fazer para toda a eternidade. No verso 35, Jesus diz: eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. À medida que nós olhamos esse ensino de Jesus, nós percebemos que ele é uma resposta a uma reação, né? A atitude daquele povo. Ele é uma resposta de como eles estavam interagindo com ele depois dele ter operado o milagre que ele havia operado. Quando a gente olha para isso, por exemplo, verso 15 de João 6, que fala logo depois da multiplicação dos pães, diz assim: Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força, então se retirou outra vez sozinho para o monte. O povo olha e diz: é esse cara que nós precisamos. Ele resolve nossos problemas, ele atende às nossas necessidades. E mesmo que Jesus não tenha proclamado nada, eles queriam fazê-lo rei à força. E aí Jesus mais à frente vai dizer: vocês na verdade não estão olhando o aspecto espiritual dos sinais, vocês estão atrás, na verdade, de um estômago farto. Vocês estão vendo em mim alguém que resolveu problemas momentâneos. E Jesus começa a transicionar a conversa para dizer: o que eu vim oferecer é muito mais do que um benefício terreno. O que eu vim oferecer a vocês é um benefício eterno. Nós não negamos que o Evangelho produz impacto na nossa vida aqui e agora. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo disse: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. O Evangelho tem, antes de mais nada, uma perspectiva do impacto eterno. E se nós não soubermos olhar para o lugar onde o Evangelho nos leva, muitas vezes nós não vamos suportar o desconforto do caminho. Essa visão, ela precisa ser claramente construída. As pessoas precisam dessa advertência. Então, Jesus começa a falar: eu sou o pão da vida. E ele começa a introduzir agora o assunto do plano espiritual, do que ele veio fazer. No entanto, quando ele começa a falar a respeito disso, ele usa uma figura de linguagem que, obviamente, o Senhor Jesus, que não era apenas um comunicador excelente, né? Era alguém de uma conexão impressionante. E eu só falo aquilo que eu ouço o meu pai dizer. Estava comunicando algo muito intencional da parte de Deus. Quando chega o verso 53 de João 6, ele diz: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jesus claramente está dizendo: eu não vim apenas encher a barriga de vocês, eu estou preocupado com a vida eterna de vocês. Mas para isso, tem que comer minha carne e beber meu sangue. Jesus não estava fazendo uma proposta canibalesca. Hoje eu e você entendemos o simbolismo de comer a carne e o sangue quando praticamos a ceia do Senhor. Nós não cremos e refutamos a doutrina da transubstanciação, que, né, na hora da ceia do Senhor, o pão e o cálice, os elementos se transformam literalmente em carne e sangue do Senhor. Mas nós não podemos negar que no plano espiritual, a Bíblia diz que nós temos comunhão com o corpo e comunhão com o sangue. Então, mesmo que os elementos não se transformem, espiritualmente nós nos beneficiamos disso. Mas essas pessoas que estão ouvindo Jesus ainda não foram ensinadas sobre essas coisas. Então eu não creio que Jesus só está falando de forma velada e codificada de algo que os seus discípulos ainda iriam entender melhor. Jesus está usando parte de o que nós podemos classificar de uma lente cultural. Todos os povos antigos do Oriente, entre eles os hebreus, conheciam muito bem rituais de aliança de sangue, o mais sagrado nível de aliança. Um compromisso que era de fato irreversível. E muitas vezes nesse compromisso firmado, a ideia sempre era de mistura de vida. Então se falava de aliança de sangue, porque muitas vezes alguém de um lado fazia um corte no corpo, a pessoa do outro, eles misturavam o sangue, e eles estavam dizendo com isso: nossas vidas se misturam, nossa união jamais poderá ser quebrada. E muitas vezes em rituais como esse, você vai ver em Gênesis 14, a Bíblia diz que quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão, ele vem trazendo pão e vinho. Nós estamos falando de tempos remotos, antigos. Não tem ceia do Senhor instituída, mas tem um rito cultural. O pão representava o corpo e o vinho representava o sangue. Ao comerem, ele estava dizendo: nós somos uma só carne. Ao beberem, ele estava dizendo: nós misturamos nossas vidas, uma vez que havia entendimento de que a vida estava no sangue. E aqui Jesus está chamando essas pessoas para um lugar de compromisso profundo. Ele está dizendo: o que eu espero de vocês é mistura de vida. O que eu espero de vocês é um compromisso que não se rompa, que não seja quebrado. E as pessoas entenderam o que Jesus falou e ensinou. Porque o verso 60 de João 6
Então nós pegamos lá o 15, citamos o verso 20 e tanto, 30 e tanto, 50 e tanto, agora no 60, mas é a mesma linha de raciocínio. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Observe que o texto não está falando de gente hostil, de gente que estava examinando Jesus de longe, de gente que veio para checar vamos ver se esse negócio serve para mim. É gente que já se classificava discípulo e seguidor. Aliás, é para esse tipo de gente que Jesus falava: senta e calcula quanto custa, porque você está dizendo que é meu discípulo, vamos ver se você dá conta de ser o que eu realmente vim propor. E a Bíblia diz que essas pessoas passaram a dizer: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Tipo, isso é intragável, é difícil de engolir. Agora olha o verso 66, diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Quando eles olham e dizem: é isso que o Senhor está esperando de nós? Não, está pedindo demais. Não é isso que nós viemos buscar, não é isso que nós viemos procurar. E basicamente Jesus está dizendo: quem determina esse discipulado sou eu. Ou você se adequa, ou você está fora. E esse povo simplesmente diz: então nós estamos fora. Viraram as costas. Agora o verso 67 diz: então Jesus perguntou aos 12, aos discípulos mais próximos: será que vocês também querem se retirar? Usando um ditado atual, não tão atual, da geração anterior: porta da rua, serventia da casa. Jesus vira para os 12 e diz: querem vazar também? Querem acompanhar os demais? Isso não significa que o Senhor Jesus não os quisesse, Ele os chamou. Mas Ele está dizendo: se vocês não entenderem o que eu estou propondo e o nível de compromisso, ajam da forma sensata como eles estão agindo, porque ou você fica comigo até o fim, ou é melhor nem começar. No verso 68 Pedro responde, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro está dizendo: nós não viemos atrás apenas de quem dá pão para a gente comer. O Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não estamos preocupados com o conforto do caminho. Esse povo está achando que o que o Senhor está exigindo aqui é pesado. Nós estamos de olho na recompensa. Aquele lugar para onde o caminho, que pode ser desconfortável, nos leva, vale a pena. Pedro está dizendo: nenhum de nós vai a lugar nenhum. Ele está dizendo: estamos juntos. Mas não é estamos juntos que o seu amigo bate nas suas costas e depois te abandona. Ele está dizendo: nós estamos juntos. Nós vamos comer sua carne, nós vamos beber o seu sangue, nós vamos ter mistura de vida. Não tem o que nos faça voltar atrás. O Senhor Jesus, em diversos momentos, deixou claro, se assegurou de que as pessoas entendessem exatamente qual era a proposta de segui-lo. Ele tem que ser o Senhor. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 10, a palavra de Deus diz: se no teu coração creres que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, será salvo. A igreja inventou uma tal de uma coisa que é uma confissão de tem que confessar Jesus Salvador. Isso não está na Bíblia. Mas Ele não é Salvador? A Bíblia diz: se você confessá-lo Senhor, será salvo. Se Ele te salva, Ele é Salvador. Mas o objeto da confissão é Senhor. E a palavra Senhor é fraca na nossa cultura, porque no mínimo, no máximo que a gente consegue imaginar é o filho falando para o pai: sim senhor, ou dentro da cadeia de comando militar: sim senhor, né? Apenas para indicar respeito. Mas a palavra Senhor, ela significa amo, ela significa dono, possuidor. Na verdade, ela só era usada por um escravo quando se dirigia ao seu amo, ao seu dono, ao seu possuidor. E a Bíblia está dizendo que a única forma de entrar nesse caminho de salvação é reconhecer que Ele é o dono, é negar a própria vida, é estar disposto a negar toda e qualquer coisa. Então eu e você precisamos calcular o custo, e Jesus queria que todo mundo soubesse. Os apóstolos também falavam disso. Em Atos, no capítulo 14, quando nós vemos a viagem missionária de Paulo e Barnabé, a Bíblia diz o seguinte: eu vou ler os versos 21 e 22 de Atos 14. O verso 20 fala deles pregando o evangelho numa cidade chamada Derbe. O 21 diz assim: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio, Antioquia. Eram as cidades que eles haviam passado anteriormente, pregando o evangelho e estabelecendo discípulos. A Bíblia diz: fortalecendo o ânimo dos discípulos e exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus.
Então primeiro eles passam nessas cidades para pregar o evangelho e levar as pessoas a Cristo. Agora eles voltam fortalecer o ânimo dos discípulos, dizendo: tem que perseverar na fé, tem que ficar firme na fé, vocês não podem se perder ao longo do caminho. E qual a preocupação em fortalecer o ânimo e ensinar a importância de ficar firme na fé? O texto diz: mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Quando eu olho para o evangelho moderno, que eu venho chamando de transgênico, eu me preocupo porque, primeiro, nós damos uma ênfase demasiada àquilo que é terreno e pouco, em alguns lugares quase nada, no que é eterno. Então hoje em dia a propaganda é: você está com um problema financeiro, de saúde, na família, vem para Jesus que Ele resolve. Quando você olha para o ministério de Jesus, é lógico que Ele se preocupou em tocar essas necessidades também, mas isso nunca foi o foco. Isso nunca foi o centro. Isso era parte do efeito colateral de uma mensagem que o chamava a focar na eternidade. Então não estou dizendo que nós vamos jogar isso fora, mas nós não podemos fazer daquilo que é periférico o centro. E de alguma forma as pessoas estão dizendo: olha, vem para Jesus porque Ele resolve os seus problemas. E as pessoas vêm, abraçam a fé esperando uma vida sem problema. Quando os problemas começam, qual é a conclusão de muitas dessas pessoas? A solução que me prometeram não era verdadeira. E provavelmente essa é a razão pela qual muita gente não conclui o caminho. Porque o que nós acabamos entregando na prática não é o que foi oferecido quando, entre aspas, vendemos o evangelho para eles. A Bíblia está dizendo: importa que por meio de muitas tribulações herdemos o reino de Deus. O que a gente tinha que estar dizendo para as pessoas é: aceitar Jesus não significa que seus problemas vão desaparecer. Pelo contrário, talvez você possa ter até mais problemas do que antes. Aliás, Jesus diz: vão perseguir vocês, vão odiar vocês. Nós ainda vivemos numa cultura onde a perseguição é pouca, é ideológica, é institucional. Há muitos lugares na terra hoje que a conversão pode significar que a pessoa morra, às vezes assassinada pela própria família e não apenas pelo governo. Então a pergunta é: se o evangelho não dá uma melhor qualidade de vida terrena, ele não deve ser anunciado? Essa nunca foi a proposta. Ele pode afetar essa área, mas a proposta diz sempre respeito a uma eternidade. E de alguma maneira nós começamos a mudar o foco. Agora, eu fico imaginando, se atualmente a igreja, principalmente quando falamos da mídia e da televisão, se a gente começar a anunciar um evangelho onde a gente diga às pessoas: se você vier para Jesus, provavelmente você vai ter mais problemas do que teria antes. Qual seria o nível de adesão? Outro dia alguém falou para mim: qual é o lucro? Eu falei: o lucro está sempre do lado de lá, na eternidade. É melhor uma vida cheia de problemas, um caminho apertado, desconfortável, que te leva a um conforto eterno da salvação, do que um caminho confortável, sem problemas, que te leva a algo extremamente desconfortável por toda a eternidade. Mas o ponto não é só esse, porque Jesus também opera na vida terrena. Paulo disse: é só para ela que nós esperamos, nós somos os mais infelizes. Então significa que a gente não pode pôr expectativa só aqui, a eternidade em primeiro lugar, mas não significa que Ele não age aqui. Então digo às pessoas: antes você podia até ter menos problema sem a solução, agora você pode ter mais problemas com forças sobrenaturais e a possibilidade de viver intervenção. Mas nós não podemos negar os problemas. Eles são apresentados ao longo de todo o evangelho, da mensagem. 1 Tessalonicenses capítulo 3, a partir do verso 1, olha o que o apóstolo Paulo diz. Vou ler do 1 até o 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas, enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus e no evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé. De novo, fortalecer, animar a fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Quando ele diz vocês mesmos sabem, do que ele está falando? Quando eu passei e preguei, eu notifiquei todo mundo. Os problemas e as tribulações surgirem agora não é surpresa para vocês, porque o evangelho que nós pregamos não deixou de anunciá-los e nem de prepará-los para isso. Vocês sabem. E ele não só fala de uma possibilidade, ele diz: vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Aliás, no verso 4 ele diz: pois quando ainda estávamos com vocês, está falando da visita presencial, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês.
Agora, qual a preocupação de Paulo? Verso 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. E disse: em algum momento vocês começarem a achar que o caminho em si é o propósito e deduzir que está desconfortável, vocês podem desanimar. Mas o que é que Paulo ensinava? Romanos 8,18. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Ele está dizendo: a nossa ideia e expectativa de conforto não é nessa trajetória, ela está no final do caminho. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Jesus fala de uma porta e de um caminho, tanto estreito que conduz à vida, como largo conduz à perdição, ele simplificou a caminhada cristã em 3 etapas: porta, caminho e alvo. A porta é a conversão. E as pessoas precisam entender que converter não é tudo. Entreguei minha vida a Jesus, finalmente cheguei lá. Não, você começou agora. 1 de Pedro 2 diz: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que vocês cresçam para a salvação. Ou seja, existe um crescimento depois da conversão, porque a salvação não está na porta, a salvação não está só no caminho, a salvação está no final, na conclusão. Quem está entendendo? 1 de Pedro capítulo 1 verso 9: a fim de que alcanceis o fim. Algumas traduções dizem o alvo, outras dizem o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós precisamos entender que aqui, não na porta, não no caminho, mas no alvo, que a coisa se concretiza. E nós não podemos animar no processo antes de completá-lo. Então os apóstolos pregavam, ensinavam essas coisas, e eu tenho dito, as pessoas têm que saber antes o custo. Até naquilo que é natural, terreno, a gente sabe agir assim. Como que nós criamos, ou pelo menos deveríamos criar os filhos? Preparando eles para enfrentar a vida. Não adianta você criar seus filhos dentro de uma bolha. Mesmo em relação à fé, tem muitos pais falhando em relação a isso. Nós precisamos preparar nossos filhos. Vocês vão sofrer zombaria lá na escola, quando tiverem um posicionamento de pureza, quando não quiserem, como diz o livro de Provérbios, seguir o caminho dos pecadores. As pessoas vão zombar de vocês, vão provocar vocês. E se nós não os preparamos, nós estamos diminuindo a possibilidade deles suportarem aquilo que está vindo. Então as pessoas precisam ser preparadas. Nossos filhos têm que ser preparados. Até em relação aos relacionamentos. A gente dizia: olha, vocês vão lidar com pessoas diferentes. A pessoa não acorda necessariamente planejando isso, mas você pode ser magoado ao longo do caminho. Tem que superar, tem que resolver problema, tem que perdoar. E tem gente que vai virar as costas para você e não vai voltar nunca mais. Não importa quem errou e o seu esforço. Nós precisamos preparar desde os filhos no natural para os relacionamentos, para o que é a vida, o que dizer daquilo que é espiritual. E nas escrituras isso era muito claro. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que o fim é mais importante que o começo. Você pode repetir isso comigo? Diga: o fim é mais importante que o começo. Então eu falei que entregar a vida a Jesus é só o começo. A pergunta é: como é que nós vamos terminar? Segundo aos Coríntios 4:7, o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Então não só passei pela porta, eu percorri o caminho todo e eu alcancei o objetivo final da fé. Eu nunca perdi a fé, eu guardei a minha fé, eu cheguei até o fim. Então Eclesiastes capítulo 7, por exemplo, verso 8, na atualizada diz: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A NVI, a Nova Versão Internacional, diz: o fim das coisas é melhor do que o seu início. E a paráfrase bíblica intitulada Mensagem diz: finalizar algo é melhor do que começar. Basicamente, o que nós temos em declarações daquilo que é natural, por exemplo, melhor do que um filho que nasce, é você acompanhar toda a trajetória de crescimento e desenvolvimento da vida dele. Quando falamos de um casamento, melhor do que a festa inicial daquela união é preservar e cultivar um bom relacionamento e ter um matrimônio duradouro. Isso serve, e Eclesiastes 7 está falando de coisas naturais em primeiro lugar, mas isso se aplica, eu diria não só também, eu diria até principalmente, isso se aplica em questões espirituais. Gálatas capítulo 3. Esses irmãos da Galácia era uma região. Esses irmãos da Galácia, o que abrangia várias igrejas, eles estão sendo abordados por Paulo nessa epístola porque há um contexto. Olha o que ele pergunta, capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao 3. Ó Gálatas insensatos,
quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Então Paulo passa, prega o Evangelho de Jesus, expõe o Cristo crucificado, e ele fala isso, né, no final do verso 1. Diante dos olhos de vocês, Jesus Cristo foi exposto como crucificado, prega o Evangelho. Mas depois, na ausência dele, eles começaram a se exporem a um ensino judaizante de pessoas que contradiziam o que era a obra da graça de Deus, se expressa mediante a fé. E ele diz: quem é que está enfeitiçando vocês? A palavra usada no original, ela significa exatamente isso. Muitas das traduções modernas, mais antigas, usavam termos como na Almeida Atualizada, quem fascinou vocês, né? Mas essa palavra falava de lançar um encantamento, e diz: há um engano que está enredando vocês. Vocês começaram bem, vão terminar mal. Olha o que ele diz em Gálatas, no capítulo 5, versículos 7 e 8, para esse mesmo povo: vós corríeis bem. O que significa isso? Vocês começaram e durante um tempo na corrida estavam bem. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que o chamou. Vocês iam correndo bem, começaram, passaram pela porta. O início desse caminho, a Bíblia apresenta a jornada da fé tanto como um caminho pelo qual se anda, como muitas vezes apresenta a fé como sendo uma corrida. E disse: vocês estavam vindo bem. A pergunta é: quem foi que impediu vocês de obedecer à verdade, de continuar no caminho? E diz: essa persuasão, esse engano que entrou na vida de vocês não vem daquele que o chama. Paulo está dizendo: Deus que o chamou ao caminho, e que quer que você continue no caminho, e que te exorta a não sair do caminho, está dizendo que tudo aquilo que contribui para que você não permaneça, não vem dele. Então, essas exortações, elas iam aparecendo ao longo de toda a Escritura. O fim é mais importante que o começo. Paulo era determinado a alcançar o seu propósito. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 13 e 14, nós vemos Paulo declarando: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Em outras palavras, não cheguei lá ainda, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que ficam para trás. Ele não está falando só coisa ruim. Às vezes as pessoas pegam esse texto e dizem: esquece quem te machucou, perdoa, supera. É lógico que nós temos que fazer isso. Esquece suas experiências ruins, se machucaram, e deixa Deus sarar. É lógico que nós temos que fazer isso. Mas tudo que você já experimentou de bom, de bênção, de intervenção, também deixa. Tem mais bênção para vir. Nós estamos em movimento. O caminho fala de um movimento, e nós estamos focados no que está no fim do caminho. Então mesmo aquilo que foi extraordinariamente bom não deveria nos fazer estacionar. Deixa para trás, avança, prossegue. Para o quê? Para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. O que realmente vale a pena. E eu não estou dizendo que passar pela porta não seja uma boa experiência. Eu não estou dizendo que o caminho não seja algo bom. Mas o que realmente vale a pena está lá no final do caminho. É o nosso alvo. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu e você precisamos não só entender isso, precisamos de tempos em tempos nos fortalecer com essa compreensão, e precisamos entender que se os apóstolos voltavam lá para os novos na fé, os novos convertidos, para lembrá-los até daquilo que já foi pregado, não só eu e você precisamos nos manter conscientes disso, mas precisamos manter uns aos outros conscientes. É por isso que Hebreus 10, 25 você lê: e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia fala que nós temos que nos encorajar uns aos outros. Nós precisamos nos fortalecer uns aos outros. Nem todo fortalecimento da palavra vai fluir do púlpito. Isso é parte do processo do que Deus planejou para a igreja. Mas muito das verdades de Deus que você abraça, não só o que você ouve no púlpito, aquilo que você está lendo, meditando, estudando na palavra, incorpora na sua vida. Você começa a transbordar e derramar na vida das pessoas à sua volta. E nós precisamos entender que isso é mais do que uma orientação a ser dada de forma esporádica, ocasional. É assunto para ser repetido.
Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 1, a Bíblia diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Significa que aquilo que já foi ouvido, tem hora que a gente tem que mastigar, processar, ruminar de novo. Para quê? Para que a convicção cresça. Escrevendo aos Filipenses, Paulo diz: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Basicamente ele está dizendo: nós não vamos viver só de novidade, de tempos em tempos. Nós vamos voltar naquelas mesmas coisas para que a convicção não venha se arrefecer. Quem está entendendo? E quando eu e você estamos cuidando de gente que conduzimos a Cristo, nós temos que prepará-los. E eu vou voltar lá no assunto do início. Jesus fez isso, os apóstolos faziam isso. E eu quero ler mais alguns textos que deixam isso claro. Em Mateus, no capítulo 7, eu já mencionei os versos 13 e 14, mas eu quero que a gente leia agora do verso 24 ao 27. Jesus diz assim, final do verso 23, termina com a frase dele: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ele está dizendo de gente que no final vai chegar diante dele, dizendo o seu nome: expulsamos demônios, curamos enfermos, profetizamos. Ele vai dizer: não conheço vocês, afastem de mim, vocês que praticam o mal. O que ele está dizendo? Que os frutos na vida daqueles que dizem ser seus discípulos não são apenas as obras do ministério, mas principalmente a maneira que vivemos, e que em essência elas precisam expressar obediência, rendição ao seu senhorio. Aí ele entra em Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus apresenta os dois exemplos, da casa que permanece e da casa que cai, ele vai falar tanto de similaridades, como também vai definir contrastes. Similaridades: os dois construtores estão edificando uma casa. Mas a similaridade não é só isso. Ambos os construtores vão enfrentar o mesmo tipo de oposição. No verso 25, Jesus fala aqui de 4 características: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Você pode repetir isso comigo, por gentileza? Diga: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Agora, olha o verso 27, o que ele diz sobre o outro construtor da casa que desabou? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ctrl C, Ctrl V. As mesmas declarações na mesma ordem. O que determina se a minha e a sua casa vai ficar de pé, ou seja, se nós vamos chegar até o fim, se a torre terminará de ser construída, não são as circunstâncias que a gente enfrenta. O que determina é como nós estamos construindo. Então Jesus falou: um que é considerado prudente e não insensato, ele decidiu edificar sobre a rocha. E diz: esse é o que ouve e pratica. O evangelho não pode se tornar mero discurso, mas ele diz: tem aquele que ouve e não pratica, esse aqui tem prazo de validade. A pergunta é: por que alguém vai ouvir Jesus se não quer praticar o que Jesus fala? Muitas vezes a gente só pensa assim: essa pessoa é mero e simplesmente um hipócrita, um falso e fingido. A maioria delas não está pensando exatamente nisso. Ela talvez desconheça a clareza com que Jesus diz: o evangelho nunca se adaptará a você, é você que se adapta ao evangelho. Mas se o cara não quer obedecer Jesus, aliás, não faz sentido. Em Lucas, no capítulo 6, nós temos a mesma parábola. Só que lá no verso 46 começa com Jesus dizendo assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Ele diz: que tipo de senhor sou eu? Que tipo de escravo é você se você não me obedece? Se você não reconhece minha autoridade, se você não se sujeita a mim? Então Jesus está dizendo: é irracional você dizer que ele é seu senhor se você não obedece. Mas por que nós temos tanta gente dentro da igreja com cara de crente, comportamento de crente, vem no culto que nem crente, mas não vive como crente? Outro dia um falou: pastor, não era melhor os caras estão lá no mundo? Eu falei: muitas vezes eles estão domingo na igreja, o resto da vida é igual a de todo mundo. Mas por que estão aqui no domingo? Ele falou: não sei. Eu falei: eu vou te dar uma sugestão. A Bíblia diz que quando o Espírito do Senhor se apartou de Saul,
E no reino de Deus não tem um lugar neutro. Ou você está debaixo da influência de Deus, ou você está debaixo da influência de Satanás. Quando o Espírito do Senhor se aparta dele, a Bíblia diz que o espírito maligno começa a perturbá-lo. E nessa agitação de estar perturbado, alguém diz: vamos trazer Davi? Quando esse cara toca os louvores, todo mundo sente paz. Eu conheço um monte de gente, não crente, desviado, que diz: eu sinto tanta paz quando eu ouço louvor. Ele gosta de ouvir o louvor. Isso não significa que ele esteja no caminho, muito menos que ele vai alcançar o alvo, mas ele está buscando um conforto momentâneo. E às vezes, quando aquilo tocava, Saul não apenas sentia menos opressão maligna, como de repente aquilo alimentava a saudade dos bons momentos. E de repente ele dizia: aliviei um pouco, dá para passar mais uma semana perturbado, daqui a pouco chama Davi de novo. Porque as pessoas, muitas vezes elas estão pensando só no que sentem no momento. Elas não estão planejando nada a longo prazo, muito menos aquilo que diz respeito à eternidade. Mas Jesus estava dizendo o quê? Não é porque você é meu discípulo que não vai enfrentar dificuldade. As pessoas eram preparadas para isso. Olha Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, o que é que Jesus fala nos versículos 5 e 6. Ele diz: outra parte, está falando da semente, que é a palavra de Deus, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Jesus está falando de uma semente que germina, mas tem prazo de validade. Em algum momento, o processo vai ser abortado. Qual a explicação que ele dá para isso? Você chega nos versos 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Glória a Deus, aleluia, era tudo que eu precisava. Agora sim, tudo mudou, agora vai. Verso 21, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. É uma fé com prazo de validade. Por que tem pouca duração? Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Espera aí, esse Deus não vai me guardar dos problemas? Aí ele age estilo a mulher de Jó. Então amaldiçoa esse Deus e morre, porque o que eu queria era conforto. Jesus está dizendo: essa não foi a proposta. A porta e o caminho são desconfortáveis, são apertados. O conforto que eu ofereço para você está aqui, está no final. Então ele diz: calcula antes, porque se você acha que não pode lidar com o desconforto, nem entre. Em João 16:33 Jesus diz: no mundo tereis aflições. É uma promessa. Eu sei que ninguém acorda de manhã dizendo: eu reivindico o cumprimento da promessa, eu quero minha cota de aflição, mas ele prometeu. Outro dia alguém falou: pastor, esse é aquele tipo de promessa que não precisa nem de fé, ela cumpre sozinha. Você vai ter problemas, mas a questão é: será que, como Paulo nós estamos dizendo, as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que nós há de ser manifestada? Será que nós estamos entendendo o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 17? Ele diz: nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Uma hora ele fala de algo leve, depois ele fala de algo pesado. E aí ele introduz a ideia de comparação. Do que ele está falando? A balança romana de 2 pratos. Ele diz: tribulação, quando você bota as tribulações todas no prato, é leve, o prato sobe. Por quê? Porque a glória que nos aguarda tem muito mais peso no outro prato, e esse prato desce. Ele diz: como é que eu vou comparar um desconforto momentâneo com esse conforto eterno? Verso seguinte, o 18, ele diz: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem, o desconforto do caminho, são temporais, mas as que não se veem, aquelas pelas quais nós estamos crendo, são eternas, são permanentes. Era essa clareza que os fortalecia a enfrentar todo tipo de dificuldade. Nós praticamente não lidamos, gente, com oposição, pelo menos não perseguição. Jesus disse: vocês vão ser odiados, vão ser perseguidos. Hoje nossa perseguição, que ainda é pequena comparado com outros lugares do mundo, ela é ideológica, ela é institucional. Mas há lugares do mundo, e eu tenho repetido isso, onde se converter pode significar que você vai ter que morrer pela sua fé. Eu fico imaginando, com esse tipo de evangelho sendo pregado, como nós vemos, pelo menos no mundo ocidental, se a gente vivesse esse tipo de perseguição que a turma vive do outro lado do globo, quem é que sobrava? Mas Jesus está dizendo: senta e calcula. E eu quero terminar chamando a sua atenção para a importância da perseverança.
Em Lucas, no capítulo 8, no verso 15, Jesus fala que aquele solo bom, onde de fato a semente não apenas brotou, mas ela cresceu, frutificou. E diz assim, Lucas 8,15, a parte que caiu na terra boa, esses são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Retém, segura a palavra, não abra mão dela, não vai ser comprometida. E eles frutificam como? Com perseverança. Perseverança é uma escolha, é por isso que eu e você somos chamados a ela. Em Hebreus, no capítulo 6, o escritor começa a abordar a história deles e diz no verso 10, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram, do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram. Então até agora é trabalho que fizeram, amor que mostraram, serviram, está tudo no passado, mas ele agora vem para o presente e ainda estão servindo aos santos. Então, depois de falar de um bom histórico passado e dizer que o presente ainda sustentava isso, e diz no 11, desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim futuro o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, outras traduções dizem indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. Fé e paciência herdam as promessas. Outras traduções diz fé e longanimidade, porque o significado dessa palavra no original grego é abrangente. O que é longanimidade? A capacidade de ter ânimo longo, de não perder o ânimo, de não desanimar. E muitas traduções optaram por perseverança. Como que se herda as promessas? Fé e perseverança. Nós precisamos determinar. O nosso compromisso com o Senhor Jesus tem que ser do mais alto nível. E se nós não o colocarmos em primeiro lugar, renunciando a nós mesmos, pode ser que porque estamos valorizando mais a nós do que a Ele, vamos valorizar tanto o conforto que podemos nos perder no meio do processo e do caminho. Eu e você precisamos de uma fé resiliente, cheia de perseverança. Você pode dizer amém? Em Hebreus, no capítulo 10, no verso 35, escrevendo para o mesmo grupo que enfrentava as mesmas dificuldades, o escritor diz o seguinte: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. E diz, essa fé que você está exercendo agora não pode ser perdida, porque ela tem uma recompensa. Onde está a recompensa? Está lá na frente. Se a recompensa estivesse acontecendo no momento da confiança, pelo menos na sua forma plena e completa, ninguém precisava de incentivo. Mas ele está dizendo, não desanime, continue crendo, fique de olho quando você cruzar aquela linha de chegada na eternidade, quando o Senhor Jesus olhar para você e dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, com certeza você vai entender que terá valido a pena. Então ele diz no 36, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus durante muito tempo, não abortem, mas alcancem a promessa. Repita comigo, vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Verso 37 a 39, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Verso 39, nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Retroceder na fé leva à perdição. É por isso que a fé tem que ser guardada, é por isso que eu e você precisamos de perseverança. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, ele ainda está nas notas introdutórias ali do capítulo 1, no versículo 9, ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês. Eu gosto dessa frase, irmão e companheiro. Irmão, nós sabemos por que ele está falando isso. Somos parte de uma mesma família, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, os nascidos de Deus, filhos de Deus, somos irmãos. Mas ele diz companheiro. Que companheiro é esse? Companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Por que ele usa esse linguajar? Porque ele diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O lugar onde João tem as revelações do Apocalipse, a ilha de Patmos, é um lugar onde ele se encontrava exilado, preso, por ter pregado o evangelho. Então ele está dizendo, eu, João, irmão de vocês, vocês sabem de onde eu estou escrevendo, onde é que eu tive a experiência. Eu quero só lembrar, nós não somos apenas irmãos, nós somos companheiros no reino, sim, mas na tribulação. E
por causa da tribulação, que é um requisito para se permanecer no reino, nós também somos companheiros na perseverança, porque nenhum de nós é doido de desanimar por causa daquilo que é momentâneo e abrir mão daquilo que é eterno. Essa era a linguagem deles o tempo todo, e precisa ser a minha e a sua linguagem, nos lembrando uns aos outros e ajudando os novos na fé. Eu quero encerrar perguntando a você: qual o nível do seu compromisso com Jesus? Quão consciente você tem de fato estado a respeito de um nível de compromisso do qual você não pode abrir mão? De acordo com Jesus, é fácil receber a palavra com alegria antes de ter problemas, mas nossa fé será testada quando as tribulações chegam, quando a oposição por causa do evangelho chega. E quando essas coisas começam a acontecer, é melhor a gente se assegurar primeiro que não haja fragilidade no compromisso. Então Jesus está dizendo, antes de entrar, calcula quanto custa. O que ele estava dizendo? Eu preciso colocar em vocês a mentalidade correta antes de começar. Alguns de nós esperamos chegar ao prazo de validade para depois descobrir: será que eu tenho que recomeçar com a mentalidade certa, quando poderíamos ter construído com a correta desde o início? É por isso que de tempos em tempos a gente precisa dessa avaliação. Richard Baxter, pregador, se não me engano, do século 17, inglês, ele diz: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. Resumindo, ainda que possa haver desconforto ao passar pela porta e trilhar o caminho, o que nos aguarda por toda a eternidade justifica a perseverança. Mas se valorizamos o conforto momentâneo a ponto de negligenciar aquilo que é eterno, haverá dano. E o Senhor nos ajude não só a entender, mas a corresponder com Ele, a corresponder com a sua palavra. Eu gostaria que, assentado mesmo como você está, a gente pudesse ter um tempo e um momento de oração. Muitas vezes a gente ouve a palavra de Deus e não pondera o suficiente aquilo que eu e você precisamos de forma prática fazer em relação a ela. A minha oração a Deus é que aquilo que você ouviu nessa hora não caia no esquecimento logo no final da reunião. E que não só o que Deus já fez aqui agora, enquanto você ouve a palavra, mas que muito mais do que isso possa acontecer depois desse momento. Então talvez seja a hora de dizer: sonda, meu Deus, conhece meu coração. De dizer: Espírito Santo, eu não quero me enganar. Me ajuda a entender o nível do meu compromisso. Me ajuda de fato nessa avaliação de calcular o custo. Será que eu tenho desde o início? E se não fiz desde o início, será que eu tenho feito isso agora? De fato entender quanto é que custa construir essa torre, de realmente ponderar se eu tenho condições ou não de ir até o fim. E obviamente o Senhor quer que você vá até o fim, o Senhor não quer que você desista, mas Ele está dizendo: se você entrar nessa jornada, são minhas regras, são meus princípios, e o Evangelho não se adequará a você. É você que tem que se adequar ao Evangelho. Talvez seja um bom momento para renovar o compromisso, para dizer: Senhor, ainda que haja em mim disposição de entrega, determinação, eu sei que eu preciso do fortalecimento, da capacitação da graça, de uma consciência renovada. É evidente que ao longo da caminhada Deus quer nos oferecer recursos, e uma palavra como essa não tem o propósito de julgar ou condenar você, mas de fortalecê-lo, de renovar sua disposição, de permanecer firme na fé. Ele também vai disponibilizar recursos, mas os recursos não vão invadir sua vida sem que você assuma a sua responsabilidade de estar de fato comprometido e profundamente comprometido com Ele e com a sua palavra. Fala com Deus, eu sei que Ele está falando com você. Pai, nós te pedimos mais uma vez que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, que a palavra alcance o nosso coração, o nosso espírito, que nós possamos ser mais do que um discurso, uma palestra, mais do que alinhamento doutrinário, que a luz, que a revelação da Tua palavra, aplicada pelo Teu Espírito, o Espírito da verdade, resplandeça em cada um de nós e encontre resposta. Nós queremos viver um nível de rendição e entrega cada vez maior ao Senhor, ao Seu governo.
E nós queremos sustentar isso não apenas de forma verbal. Enquanto sinalizamos uma decisão da nossa parte, nós também clamamos pelos recursos celestiais. Nós não queremos apenas calcular o custo com a consciência dele, queremos seguir firmes e determinados, numa fé que anda de mãos dadas com a perseverança, que prossegue com determinação, avançando para o alvo, reconhecendo que não há nada que justifique o desânimo ou o naufrágio na fé. Nós clamamos graça e favor do alto em nome do Senhor Jesus. Do Evangelho de João, capítulo 15, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 8. E, assim como na semana passada, eu quero abordar mais uma vez a ideia de que se não tivermos a percepção e o entendimento correto do que é igreja, nós não poderemos viver aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou e predeterminou para nós. Então vamos lá. Palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Senhor, nós suplicamos a graça e o favor do Senhor para que a nossa mente se dilate e a sua compreensão seja ampliada, não apenas na mera esfera racional, humana, natural, mas, ó Deus, debaixo de compreensão espiritual. Nós clamamos a capacidade de não apenas entender o que o Senhor nos tem chamado a ser, mas a corresponder contigo. Nós queremos viver igreja de acordo com o modelo revelado nas Escrituras. E nós oramos, ó Deus, por um nível de entendimento que possa produzir não apenas fé, como também correspondência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, ele não está chamando a outra, a natural, de fake. Mas eu creio que Nosso Senhor está nos ampliando, uma percepção que diz respeito ao fato de que quando falamos de um Deus presciente, que faz tudo de forma planejada e nada de improviso, é mais fácil eu e você entendermos que em vez dele olhar para a videira, uma das árvores das muitas que ele criou, e dizer vou pegar isso para usar, para ilustrar outra coisa, nós precisamos entender que o Deus presciente, que sabe tudo de antemão, ele provavelmente fez o inverso. Ele diz, vou criar uma árvore que sirva ao propósito lá na frente de ilustrar uma realidade que já existe. No reino espiritual e no natural nós temos muitas verdades que são paralelas. Atribui-se a isso uma das muitas possibilidades, a própria didática, a própria disposição de orientação de Deus e das Escrituras para que a gente possa assimilar o entendimento. Então Jesus está dizendo, vocês apreciam a videira natural, vocês sabem que ela é um dos símbolos da frutificação. Aliás, quando os espias entram na terra prometida, algo que eles trazem para mostrar para o povo foi um cacho de videira que precisou ser carregado por 2 homens. Nós precisamos entender que de fato há um simbolismo, e Jesus enfatiza muito a questão do fruto. Ele fala sobre dar fruto no verso 2 e sobre dar mais fruto ainda. Ele fala a respeito no versículo 4 que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não estiver na videira. Ele diz no versículo 5, que quem permanece nele e ele nessa pessoa, dá muito fruto. A Bíblia ainda sustenta no versículo 8, que nisso é glorificado o Pai, que nós demos muito fruto. Então toda a conversa de Jesus, obviamente, está relacionada à frutificação, algo que ele espera da sua igreja.
Pastor, eu ouvi direito, o senhor está falando da igreja ou de Jesus? Quando Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, assim como os ramos são a extensão, a continuação da videira, a Bíblia apresenta a igreja como uma extensão, o complemento de Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, por exemplo, nos versos 22 e 23, a Bíblia o apresenta como cabeça, e a igreja é vista como o corpo de Cristo, o seu complemento. Então, obviamente, quando Jesus está falando a respeito da videira e nos incluindo como parte dela, ele incluiu uma revelação não apenas de si, mas também a respeito da igreja. E ele está falando do seu plano e do seu propósito de que essa videira seja frutífera. Algo que eu e você precisamos, portanto, compreender são as ilustrações, que apontam para princípios, para verdades que ele gostaria que nós entendêssemos. Esse paralelo que eu mencionei entre as verdades naturais e espirituais, entre a videira e a igreja de Jesus. E eu quero destacar 3 coisas. Uma delas é uma discussão antiga, quando se estuda eclesiologia, a doutrina da igreja. Muitos ficam lá debatendo, a igreja é um organismo vivo ou uma organização. A verdade é que quando nós vamos estudar o assunto, não dá para dizer que é uma coisa ou outra. Ela é tanto uma quanto outra. E nós precisamos entender que nessa visão específica da videira, nós enxergamos não apenas a importância de um organismo, mas de uma estrutura que amplifique o potencial de frutificação do organismo. E nós vamos falar sobre essas 2 verdades relacionadas à igreja. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar um outro conceito, que o de que a parte visível da videira são os ramos. Dificilmente, quando falamos de uma boa videira, bem cuidada, cultivada, produtiva, você consegue enxergar de cara aonde está o tronco principal e a raiz. Normalmente o que se vê são os ramos. E, da mesma forma, nós podemos entender que a revelação de Cristo passa pela igreja. Aquilo que as pessoas saberão dele será afetado pela forma como ele nos vem. A forma como ele nos vem será afetada pela maneira como nós decidimos viver. Em terceiro e último lugar, eu quero trabalhar a ideia de que não apenas cada ramo está ligado ao tronco principal e à raiz, independente uns dos outros, mas do ramo ou do tronco principal saem os ramos principais, desses ramos saem outros ramos, desses outros por sua vez também saem outros, de onde saem outros, de onde saem outros. Ou seja, não há apenas uma ligação de cada ramo direta com o tronco, mas há também uma ligação entre os ramos. E acredito que isso nos apresenta uma outra verdade igualmente importante a respeito da igreja. Então, vamos começar, em primeiro lugar, sobre organismo, falando sobre organismo versus organização. Diferente de outras árvores, a videira não cresce muito sozinha. Ela precisa não só de cuidado e manutenção. Nós vemos aqui a importância de que um ramo que dá fruto, possa ser limpo para dar mais fruto ainda. Daquele que não está dando fruto tem que ser podado para não tirar energia da árvore. Mas nós podemos perceber também que, diferente de outras árvores cuja estrutura são somente os seus galhos, a videira é uma das poucas que ela entra numa outra classificação. Ela está na família das trepadeiras, que é aquele tipo de planta que cresce apoiando-se em outra ou sobre qualquer outra estrutura ou superfície. É por isso que quando você olha, por exemplo, um vinhedo, você vai ver uma estrutura artificial complementar que ajuda a videira a se tornar mais frutífera. É muito comum a gente ver as pessoas usando varas de bambu, arame, para que os ramos da videira cresçam sobre ele. Porque se não houver essa estrutura, o crescimento da videira será comprometido e logo, automaticamente, consequentemente, a sua frutificação também. Quando eu era garoto, além de não viajar muito, de não conhecer muita coisa, meu universo de amostragem de certos tipos de árvores era bem limitado. A única parreira ou videira que eu conheci de perto, na verdade, para quem como eu, cresceu, se criou no interior de São Paulo, toda árvore é chamada, por quem cresce no interior de São Paulo, de pé de alguma coisa. Então a laranjeira é pé de laranja, a goiabeira é pé de goiaba, pé de jabuticaba e pé de uva. Então para nós, eu mal sabia o que era uma videira ou parreira, eu conhecia só um pé de uva. E o pé de uva que eu conhecia, ele era muito mirradinho, não dava nem a altura do meu ombro, com poucos ramos,
bem sem vergonha. Na verdade, não foi aquele tipo de videira que alguém planejou ter algum resultado. Imagino hoje, pensando com a mente de adulto, que alguém chupou uma uva, cuspiu a semente no canto do muro, que era colado no muro da nossa casa, do lado de lá do vizinho, e ela provavelmente nasceu por acidente. Ninguém nunca cuidou dela, e uma única vez por ano, aquele pé de uva dava uns cachozinhos pequenininhos, mirrados, sem vergonha e ruim. A gente esperava o ano inteiro para ficar decepcionado com aquilo. E tudo que eu conseguia pensar como garoto, quando via o povo comer uva, eu dizia, tem que ter muito pé de uva para dar uva suficiente para esse povo, porque eu achava que aquilo não produzia era nada. Mal sabia eu que o problema estava na falta de estrutura e na falta de cuidado da parreira da vizinha. Até hoje lembro o nome da vizinha, Dona Orminda. E o que aconteceu? Aqueles ramos, quando cresciam, eles se dobravam até tocar o chão, porque não tinha uma estrutura. Quando tocava o chão, aquela ponta do ramo que tocava o chão começava a morrer, a necrosar, não crescia a partir disso. Toda a produção da videira, pela falta de cuidado e de estrutura, foi comprometida. Com o tempo, eu comecei a perceber que Jesus escolheu intencionalmente uma das poucas árvores que aparece na Bíblia, que não é apenas o organismo vivo, ele sozinho, mas que depende de uma estrutura. O que ele estava tentando nos comunicar? Que as verdades a respeito da igreja que ele está aplicando nos mostram que sim, a igreja, antes de mais nada, é um organismo vivo, e como tal, depende da seiva, da vida que procede dele, que é o tronco e a raiz. A igreja jamais crescerá apenas com estratégias, com méritos, com planejamento humano. Nós percebemos que desde o início da história da igreja, no livro de Atos, há um combustível divino sobrenatural se manifestando, que é a presença de Deus, é a ação do Espírito Santo, e como organismo, isso é fato, é incontestável, é inquestionável. Atos 9:31, por exemplo, diz assim: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. A Bíblia diz, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Outras traduções diz, no auxílio, no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. O crescimento da igreja depende, em primeiro lugar, da vida de Deus que pulsa na sua igreja. Então, eu e você, entendendo isso, precisamos compreender que vida de oração, de devoção, de relacionamento com Deus, eles são vitais. Jesus usa várias vezes a expressão, se vocês permanecerem em mim. É lógico que é a nossa conexão com Ele que permite que a vida dele nos toque. Agora a pergunta a ser feita é, embora a vida de Deus seja o ingrediente principal, a seiva que flui dele, né, sem a qual obviamente não haveria nenhum tipo de vida, seja necessária, a pergunta é, só isso determina o crescimento? E eu vou te responder que não. Eu tenho conhecido igrejas onde a vida de Deus se manifesta nos cultos. Eu tenho estado em lugares onde a glória de Deus dá para pegar quase com a mão. Penso num povo que ora, que jejua, que adora, que busca Deus. E eu entro em algumas dessas reuniões, parece que os anjos estão nadando de costas, de braçada, de um lado para o outro, na adoração. Você olha o negócio ferro, mas você se pergunta, por que essa igreja não cresce? E não é falta da vida de Deus. Muitas vezes é falta de ajustes na estrutura. Atos capítulo 6, por exemplo, nos mostra que quando começou a se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração, houve problema, os apóstolos são parar e corrigir um problema que é estrutural. Como as pessoas serão atendidas? Aquilo não era espiritual. A Bíblia diz que depois que ajustaram aquilo, a igreja volta a crescer e se multiplicar. Então não é um ou outro, é tanto um quanto o outro. Agora, quando falo de estrutura, é óbvio que o exemplo bíblico não compreendia o que eu e você vivemos hoje. O que é que vivemos hoje? Temos uma estrutura física de reunião que os discípulos no início não tinham. E não estou falando de como organizamos o funcionamento de cultos e reuniões. Temos um ministério infantil que com certeza a igreja do livro de Atos não tinha. Aliás, a minha geração não tinha as coisas que nós podemos disponibilizar para eles hoje. Mas não creio que é esse o entendimento que nós devemos ter sobre estrutura. Quando falamos de estrutura, nós precisamos entender que é uma estrutura funcional. Em 1 Timóteo 5,17, a Bíblia fala sobre os presbíteros que governam bem. Logo qual é o governo da igreja? O presbitério, o corpo de anciãos.
Quando você lê Atos capítulo 13, você vê que os presbíteros, os líderes de Antioquia, estão jejuando, orando, para que possam ter, através deles, a liderança do Espírito Santo. Porque se não presidirmos debaixo da direção do dono da igreja, nós vamos responder para ele. Mas ele nos deu autoridade de governo aqui embaixo. Se ela será ou não bem representada, é isso que determina a prestação de conta que teremos com ele. Mas existe autoridade de governo dentro da igreja. Isso é parte do que nós podemos classificar como uma estrutura funcional. Algo que os apóstolos tiveram que resolver é o entendimento de trabalho e serviço, e eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Eles entenderam, nós não podemos centralizar, tentar fazer tudo. Se não houver uma delegação, uma terceirização de certos níveis de trabalho, o crescimento será estagnado. Então, nós precisamos entender os dois aspectos. Quem está acompanhando aí, diga amém. Então, a igreja é tanto um organismo como uma organização. Dito isso, a segunda coisa que eu vejo é Cristo procurando ilustrar, ao usar o exemplo da videira, é que a parte visível da videira são os ramos. Em Efésios 1, eu apenas citei antes, eu quero ler agora os versos 22 e 23. A Bíblia diz assim: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é chamada de o corpo, a plenitude, ou o complemento, a extensão de Cristo. Muitas pessoas estão pregando hoje um relacionamento com Cristo desconectado da igreja. Normalmente essa mensagem procede de gente ferida, machucada, que não conseguiu resolver as suas dores e adequou a doutrina bíblica à sua experiência, não aquilo que a Escritura diz. Obviamente nós não podemos pregar Cristo só o cabeça mutilado, separado do corpo. A realidade bíblica é de que o combo, o pacote completo tem que ser oferecido. E nós precisamos entender, isso é parte do plano e do propósito de Deus. Mas existe tanto privilégios como responsabilidades quando falamos a respeito disso. Por quê? Porque a revelação que o mundo terá de Cristo, uma vez que ele não pode ser anunciado, pregado, entregue, sozinho, só o cabeça, sem o corpo, a revelação que o mundo terá de Cristo depende daquilo que eles conseguem ver em nós. Uma vez que a parte visível da videira são os ramos, e não necessariamente o tronco e a raiz. A pergunta é, como nós temos vivido não apenas no âmbito individual, mas coletivo, a vida cristã? Em João, no capítulo 17, nos versos 20 e 21, parte da oração sacerdotal de Jesus, nós vemos ele clamando: não peço somente por estes, os discípulos que o acompanhavam naquele momento. Ele diz, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Isso contemplava mais de 2000 anos depois, eu e você que estamos aqui em Curitiba, nos convertemos ao Senhor numa geração bem distante daquela primeira. Ele orou por cada um de nós. E o texto diz que ele orou da seguinte forma: também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Tudo começaria a partir da pregação dos primeiros discípulos, e muitos outros, em muitos lugares, em muitas outras gerações seriam alcançados. E diz, a fim de que todos sejam um. Ele está orando por unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que é um indicativo de propósito. Porque é que Jesus está orando por unidade? Para que o mundo creia. Significa que se eu e você não vivemos uma unidade, nós podemos atrapalhar o mundo de crer. Porque a revelação que eles têm de Cristo passa por aquilo que eles enxergam em nós e no nosso comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ao olhar para as Escrituras, nós não podemos de forma alguma negar o peso que o testemunho de um estilo de vida pode ter ou não sobre a conversão de outros. É por isso que em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz, igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda, eu amo essa frase ainda, cheia de fé, de esperança, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aquilo que as pessoas lerão de Cristo passa por uma leitura do nosso comportamento. E nós precisamos entender a responsabilidade, não só o privilégio de servir a Cristo, mas a responsabilidade de um bom testemunho. Me acompanhe, por favor, em 1 de João, no capítulo 4, dos versículos 7 a 12. O apóstolo João diz, amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então ele está mostrando a essência, a natureza de Deus como amor. Ele afirma: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Então ele afirma: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João está definindo que Deus é amor, que nós temos que andar em amor. E de repente ele afirma: se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar uns aos outros. Aí vem: nunca ninguém viu a Deus. Do que João está falando? Em primeiro lugar, ele não está dizendo que nunca houve uma teofania, alguma revelação ou uma aparição ainda que limitada de Deus. Nós vemos isso acontecer nas Escrituras. Moisés pede a Deus dizendo: eu quero ver a sua glória. O Senhor diz: vou te deixar me ver pelas costas. Você não pode contemplar minha glória e permanecer vivo. Mas ainda que de uma forma limitada, ele o viu. Quando a Bíblia está dizendo ninguém viu a Deus, está falando da sua plenitude, da sua essência. Só que depois de explicar ninguém viu, ele diz: se amarmos uns aos outros, uma vez que Deus é amor, Deus que é amor, e quando nós estamos fluindo com a expressão do que Ele é, o seu amor, permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Traduzindo, o Deus que não é visto por ninguém será visto em nós através do nosso comportamento. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender o impacto tanto de um estilo de vida pessoal de bom testemunho, como de um estilo de vida comunitário, porque isso é igreja. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21 também nos mostra que Deus recebe glória não apenas em Cristo, mas na igreja. O texto diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, primeiro, na igreja, segundo, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu lembro de uma canção que cantávamos quando ainda era adolescente, que tinha esse texto de Efésios 3. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus. Uma vez eu vi a pessoa criticando aquilo, disse: que absurdo tentar colocar a igreja para dar glória a Deus antes de Cristo. Falei: esse absurdo está na Bíblia. O cara diz: e tá, é. Falei: tu não sabe nem o que está na Bíblia, mas está no controle e qualidade da doutrina do corpo de Cristo. É bem legal quando a gente encontra esse tipo de crente chato. Tem o xiita e tem o chato. No nosso meio é o chato. Mal sabe o que está lá, mas quer criticar tudo e todos. A Bíblia está dizendo que Ele recebe glória na igreja e em Cristo. Por quê? A igreja está conectada a Cristo, diretamente ligado, não pode ser separado. Então essa conversa mole de você não precisa de igreja, basta Jesus, não é o que a Escritura ensina. A igreja é parte de Jesus, e você tem que aceitar o combo completo. E a igreja não é o prédio, a igreja não é uma mera estrutura e nem uma instituição, mas o ajuntamento dos santos. Quando a gente entende que a parte visível é a igreja, eu acredito que o próximo nível de entendimento tem que ser bem trabalhado em nós. É a ligação entre os ramos. Não é todo ramo que está ligado diretamente ao tronco e à raiz. Como eu disse, de ramos principais saem outros ramos, desses ramos outros ramos e assim por diante. Eu demorei para entender isso, porque meu universo de amostragem durante muito tempo foi o pé de uva da casa da dona Orminda. Então eu realmente não consegui imaginar, né, aquilo que talvez fosse mais claro na mente dos que ouviam Jesus, pensando numa videira bem cuidada, que crescia. Mas um dos desafios que eu tive quando passei para a vida de casado, daqui um mês e pouquinho, Kelly e eu vamos completar 27 anos de casados, foi que você tem que aceitar na vida matrimonial certos sacrifícios. Um deles, assistir filmes com a sua mulher que você não gosta. Especialmente se for um drama. Eu sempre dizia para minha esposa: para que pagar para chorar? Hoje em dia é fácil chorar de graça. Para que pagar para chorar, né? Determinados romances eram tão melodramáticos que eu ficava pensando: vamos sofrer em nome do amor.
Mas eu lembro que um determinado dia Kelly quis ver um filme, que eu fui lá naquela disposição, vamos sacrificar em vez de divertir. Se for para fazê-la feliz, vamos lá. Mas honestamente eu acabei gostando do filme. É um filme estrelado por Keanu Reeves, chamado Caminhando das Nuvens, pelo menos o título que ficou em português, eu não lembro o original. E a história, gente, depois de 30 anos não me acuse de dar spoiler, né? Eu acho que já tem que ter algum momento que você tem o direito de falar. Tem um momento muito dramático no filme, porque a história, a fotografia do filme é linda, é fantástica. Ela acontece num cenário e num ambiente onde há um vinhedo imenso, produtivo. A família produz vinho através das uvas do próprio cultivo. E tem um momento dramático na história onde um incêndio atinge aquele vinhedo e devasta praticamente tudo. O desespero da família era encontrar aonde estava o tronco principal e a raiz. E é naquele momento que você descobre que tudo que você via antes era uma videira só. Para mim, na minha cabeça, a ideia de vinhedo era como se fosse um bosque de muitos pés de uva, vamos falar assim. Mas naquele cenário era uma única videira centenária, gigantesca. Os ramos se espalhavam e foi a partir daquela ideia que eu comecei a tentar pensar o tipo de videira que Jesus poderia estar sugerindo. Porque a videira em questão, mencionada por Cristo, não é meramente centenária, ela é milenar, já temos 2000 anos. O que é que você precisa imaginar? Daquele tronco principal saem os ramos principais. Desses primeiros ramos principais vão sair outros ramos. Desses secundários saem dos principais, saem outros, dos quais saem outros, e os ramos vão se multiplicando a partir dos ramos, não todos diretamente a partir do tronco. O que é que eu e você precisamos entender? Que isso nos fala de verdades diferentes. Eu quero destacar pelo menos 3 que precisam orientar o nosso pensamento a respeito da igreja quando falamos dessa ligação entre os ramos. O primeiro deles, que eu quero destacar, não necessariamente em ordem de importância, mas de aparecimento, vamos dizer assim, na revelação bíblica, diz respeito ao princípio de descentralização, ou, se você preferir, cadeia de comando. Se você puder, me acompanhe em Êxodo, no capítulo 18. E nós vamos ler juntos a partir do verso 13. A Bíblia diz assim: no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Deixa eu fazer uma pausa. Para você ter uma ideia de quanta gente mais ou menos saiu do Egito acompanhando Moisés, a Bíblia diz dos de 20 anos de idade para cima, listados no exército, o que presume-se, porque a Bíblia diz dos que puxavam da espada, eram 600 mil homens. Se você der para cada um deles uma esposa só, que para a época era uma média generosa, e se você der para cada um desses casais só 3 filhos, que está perto da média do brasileiro atual, que varia de 2 a 3 filhos, só Jacó teve 13, os 12, né, que dão os nomes às tribos, mais Diná, a filha que foi violentada em Siquém, que nós mencionamos na semana passada. Então, se você der para cada um a composição de famílias de 5, o cabeça do lar, a esposa e 3 filhos, e acredite, nós estamos aqui reduzindo para baixo a média, você já transformou esses 600 mil homens em pelo menos 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Então o texto diz assim, verso 14: quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. 18, com certeza todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo.
Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. O verso 24 arremata e diz: Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. A partir disso, isso será estatuto e lei em Israel como estrutura de governo. O que é que nós aprendemos aqui? Esse é um dos registros mais antigos quando se estuda administração de gestão de pessoal que você vai encontrar na humanidade. Sabedoria divina. É impossível tocar uma multidão sem descentralizar o ministério. É impossível tocar uma multidão sem terceirizar o trabalho. E Deus, quando Jesus usa a figura da videira, Ele está focando frutificação. Deus que pensa em termos de frutificação em larga escala, que deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, está pensando com uma mentalidade macro, maior. Então eu e você precisamos entender que se a igreja não entende, não aplica essas verdades, ela também vai ter problemas. Atos capítulo 6 é a reprodução neotestamentária do mesmo princípio. A Bíblia diz que quando o número dos discípulos começou a se multiplicar, daqui a pouco já tinha gente murmurando porque os apóstolos não davam conta de atender todas as viúvas. Algumas começaram a ser esquecidas, o volume de trabalho era muito grande, extenuante, desgastante, eles não estão dando conta. E de repente eles param para fazer um ajuste. Qual foi o ajuste? O mesmo sugerido por Jetro a Moisés. Jetro disse para Moisés: sua prioridade representa o povo diante de Deus, você tem que interceder por eles. Você tem que ser o homem que vai clamar por esse povo. Segundo, ensina ao povo os estatutos e as leis. Por que você espera cada um ter uma dúvida para depois explicar para um, depois para o outro, A mesma coisa que você podia ensinar para todo mundo coletivamente. E é interessante que você vê desde os tempos bíblicos que eles tinham ênfase ao ensino público das Escrituras. Porque quando as pessoas conhecem os princípios, elas mesmas podem julgar, tomar suas decisões corretas, fazer suas próprias escolhas. Ainda assim haverá dúvidas que necessitam de aconselhamento? Sim. Aí diz: o que é que você vai fazer? Cada 10 pessoas tem um líder, um chefe. Mas quando ele fala chefe de 10, chefe de 50, não é que um grupo era de 10, o outro é de 50. Cada 5 chefes de 10 prestavam conta numa cadeia de comando a um chefe de 50. O trabalho dele era supervisionar os de 10. E a escala vai subindo. Ele diz: eles têm que ser orientados, tem que ser gente diferenciada para ocupar esse nível. Mas o que eles não souber julgar, a causa difícil, mais grave, chega em você. Essa é a razão, por exemplo, pela qual nós trabalhamos com os grupos pequenos, com a reunião da igreja nas casas, que aqui nós chamamos de células. Há uns anos atrás tivemos uma situação dessa. Um casal de uma célula foi pedir orientação para o líder em treinamento que cuidava deles no âmbito pessoal. Os líderes em treinamento disseram: a gente não sabe responder isso não, mas chamaram os líderes da célula que disseram: nós também não temos uma resposta para isso. Mas acionaram o supervisor que disse: eu também nunca lidei com uma situação dessa, é melhor a gente chamar o coordenador, que disse: eu também não. Chamou o pastor de toda a área, que disse: eu também não, e me chamou. E eu fui dar um aconselhamento com o casal com todos os níveis de liderança presentes na sala. Antes de qualquer coisa, eu gastei mais de 2 horas fazendo uma construção bíblica e uma amarração do começo ao fim, antes de irmos a qualquer lugar. Pastor, se trouxerem a você como um líder, principal, e você não souber, mesmo quando era o pastor sênior da igreja, eu tinha pessoas que poderiam me ajudar. Hoje, supervisionando o pastor sênior de vocês, que é o Marciano, muitas situações ainda chegam a mim. E se eu não souber, porque não é importante. Não, estou brincando. Eu não sei porque eu sempre gosto de brincar com isso. Eu continuo tendo pastores a quem recorrer. Aqui também tem gente a quem recorrer. Mas o importante é que você entenda que não é necessário você usar alguns poucos líderes no cuidado direto de todos, senão você estagna o crescimento. É impossível atender tanta gente. Então esse princípio ele tem sido aplicado desde o início. A igreja no livro de Atos reproduz, certos níveis de ministério vão ser delegados, outras pessoas terão oportunidades. E gente, se nós queremos funcionar com a mentalidade de uma igreja que vai tocar milhares de pessoas, não dá para negociar isso.
Quem está entendendo aí? Quem está acompanhando, diga amém. Por vários motivos. Outro dia um chegou para mim, não pastor, estou vindo aqui para a igreja, mas só se for para ser pastoreado pelo senhor, se for botar outro, não quero. Falei, nem eu quero você querendo as coisas desse jeito e achando que vai chegar decidindo como é. Então já vamos resolver e finalizar isso já? Aí ficou me olhando assustado. Falei, criatura, você está chegando numa casa que tem regras. Não é só regras pessoais, são regras bíblicas. A casa não se adequa a você, você se adequa à casa. Agora você precisa entender a lógica que está por trás disso. Não é simplesmente uma decisão de impor uma coisa só porque a gente escolheu. Nós estamos tentando espelhar o máximo possível os princípios bíblicos que entendemos. Outro dia um chegou para mim e falou, pastor, fala sério, para que você fica cobrando essa segunda reunião na semana de célula? Nossa vida é corrida, já vou no culto domingo, o senhor me arruma outro culto para eu participar? Eu falei, e quem disse que a segunda reunião tem o mesmo propósito da primeira? Ele, como é que é? Falei, esse é o seu problema. Você já está tomando a decisão que ela não é importante, sem sequer ter entendido porque esse tipo de reunião existe. Falei, quando você vem no domingo, você vem para receber. Seja o ensino da palavra, seja desfrutar a adoração. Vai ter gente servindo você em praticamente todas as áreas. Só não implementamos ainda o nível valet no estacionamento, quem sabe? Embora de vez em quando uns precisam, que não consegue botar lá na vaga e tem que ser socorrido, mas isso tem mais a ver com habilidade do que necessidade. Mas a ideia do domingo é que você venha para receber. Falei, a ideia da reunião da semana é outra. É que você vá com a mentalidade de dar. Ele falou, não estou entendendo. Falei, 1 Coríntios 4, 26 diz, quando vos reunis, então isso se aplica à reunião dos santos. A Bíblia diz, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Tudo seja feito para edificação. Os santos deveriam ter reuniões onde eles não vão apenas receber com a mentalidade egoísta, tudo gira em torno de mim, mas onde eles vão para uma reunião com a mentalidade altruísta, eu estou indo oferecer, eu estou indo ajudar alguém a crescer. Eu falei, agora isso não pode ser praticado nas reuniões públicas do domingo com milhares de pessoas. Imagina cada um tendo uma oportunidade. Eu até hoje, às vezes ministro em igrejas e reuniões menores, que já dão oportunidade para uns 36 e o culto fica quase que eterno. Você imagina, dá para todo mundo? Agora, se a Bíblia está dizendo que tem que ter uma reunião onde cada um possa participar, e ela não dá nesse modelo, nós temos que achar outra que dê. Porque nós não podemos nos desviar do padrão da Escritura. Então nós temos uma outra reunião menor, onde cada um pode participar, pode usar aquilo que tem, num ambiente menor, com pessoas mais próximas. Ele tem liberdade até para falar uma bobagem, aprender depois, que não era bem do jeito que ele achou, mas tem liberdade para falar. Agora, nenhum dos meus pastores que usa o púlpito tem liberdade para falar uma bobagem no microfone. A sequela será bem diferente de falar uma bobagem numa célula, a repercussão e o trato da minha parte com eles. Agora, nós precisamos entender essa dinâmica. E se nós percebemos, espera aí, lá é o lugar onde eu posso cumprir o propósito de fortalecer outros, e Deus espera isso de cada um de nós, por que não fazer? Por que eu vou cultivar a mentalidade egoísta de só vir desfrutar? Aliás, tem gente indo na célula com a mesma mentalidade. Um outro dia falou para mim, pastor, a célula que eu estou não dá não, o senhor vai ter que arrumar outra para mim. Falei, por quê? Ele falou, meu líder não sabe nada de Bíblia. Fraquinho, mas fraquinho que dói. Diferente de mim, que estudei muito, hein? E eu fico olhando e pensando, como o orgulho pode cegar alguém? Eu digo, criatura, se você sabe tanto, seu líder sabe nada, não deveria ser justamente o motivo para você ficar? Não, mas eu não estou crescendo, aprendendo. Eu falei, quem disse que você está na célula para crescer ou aprender? Você está lá para ajudar os outros a crescer e aprender. Já que nem seu líder, nem ninguém na célula sabe nada, não era hora de você usar tudo isso que você aprendeu? Ou tem algum outro motivo que você está aprendendo isso que eu não descobri? Porque se você não vai usar, não vai transbordar na vida de outro, para que é que você está aprendendo? Para que é que você quer aprender mais se não vai repartir com ninguém? Então no reino de Deus, tudo que nós recebemos, nós celebramos e repartimos. Essa é a dinâmica de viver em comunidade, em família. Você não é um sol e o sistema todo está girando só em torno de você. Você é uma pequena engrenagem de algo muito maior. E as coisas não giram em torno de você, você roda junto em torno de um outro propósito. Quem está entendendo? Então, nós precisamos compreender essas verdades, porque elas estão ligadas à igreja. Descentralização, cadeia de comando, isso é importantíssimo até para a execução do serviço. Mas falando em serviço,
Um outro elemento que eu também vejo na ligação entre os ramos diz respeito ao que nós vamos chamar de unidade e interdependência. Não é sadio que você seja meramente dependente de pessoas e nem um pouco sadio que você seja totalmente independente. A palavra correta usada em tempos modernos é interdependência. Nós dependemos uns dos outros e não apenas uns de outros, mas todo mundo de todo mundo. 1 Coríntios 12:12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ser batizado significa ser colocado para dentro de. Então você se tornou parte de um corpo, de algo que é maior do que você. Verso 14 diz: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. De novo, então não diz respeito só a você. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros. Veja essa frase: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Diga comigo: Deus coordenou o corpo. E ele explica: concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga: para que não haja divisão no corpo. Aí o texto diz: mas para que, e aqui de novo indicativo de propósito, para que os membros cooperem. Quer cooperar? Operar juntamente com. Para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O desafio é entender que tipo de membro você é. Porque alguns parecem acreditar que são um apêndice no corpo de Cristo. Se for tirado, não faz muita falta. Ou que são a verruga, que nem para decoração dá para dizer que está lá. Nós precisamos entender a funcionalidade. A funcionalidade vai afetar diretamente a nossa prática de serviço. Não adianta eu querer cantar, por mais bonito que eu ache alguém cantar. Se eu cantar, o culto acaba, vocês vão ficar traumatizados por anos. Então não adianta eu me meter numa área que Deus não me chamou. Eu preciso ficar naquilo que se encaixa com a função que Ele me deu. Tente fazer um teste em casa depois. Pega uma tigelinha, enche ela com a sopa daquelas, com o caldo bem ralo. Em vez de colocar na mesa, põe a tigela no chão e descalço, pega a colher com o pé. Por mais que a gente possa ter aqui aquela exceção, porque 99,9% não tem a capacidade de se contorcer e trazer o pé à boca, se houver alguém que tem essa habilidade especial, eu duvido que tenha a coordenação para conseguir botar a sopa na boca e tomar o caldo sem derramá-lo. Isso significa que o pé não presta e não tem função? Não, ele não serve para aquilo. Mas ele serve para outra coisa. Quem está entendendo? Eu me sinto, quando falo da música, o pé tentando levar a colher de sopa na boca. Mas isso não significa que eu não possa ter a minha maneira de servir o corpo, que não se encaixe nisso, mas sim dentro da minha função. Quem está entendendo? O desafio é compreender o que Deus te chamou. Ah, eu não sou olho, eu não sou ouvido, eu não sou... Alguma coisa você é. Com certeza Deus não te chamou para ser apêndice ou verruga. Então, entendido isso, nós precisamos viver o quê? Em favor uns dos outros. É com essa mentalidade que eu e você precisamos ter a ideia de serviço. O serviço, embora seja praticado diretamente visando o benefício dos outros, nos faz crescer ainda mais, além de nos fazer vencer o próprio egoísmo. Quando nós começamos a entender a visão de unidade e de interdependência, isso, além de ser o que revela a ligação entre os ramos, nos leva para um lugar de compreensão mais claro daquilo que Deus tem para cada um de nós.
daquilo que é o seu propósito para nós como igreja. Em terceiro e último lugar, dentro do terceiro tópico da ligação entre os ramos, primeiro falei da descentralização e cadeia de comando, segundo de unidade e interdependência. Em terceiro lugar, eu quero enfatizar o que você defina como quer chamar. Se é discipulado geracional, se é paternidade. Mas quando eu penso historicamente falando, de Cristo saíram os primeiros discípulos. Desses primeiros discípulos que Cristo acompanhou de perto, outros foram se convertendo, através deles outros ainda, e há uma reprodução, não só da multiplicação de gente ganhando gente para Jesus, mas de ensino, instrução e cuidado sendo praticado com essas pessoas. Ao que Paulo, por exemplo, diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Então Paulo está explicando, sem falar de mim para trás. Começando de mim, eu sou a primeira geração que ganhou e discipulou você, Timóteo, que é a segunda geração, que vai ter que pegar o que você recebeu de mim e transmitir a homens fiéis, que são a terceira geração. Esses homens fiéis da terceira geração têm que ser idôneos para não interromper o processo e transmitir o que eles receberam a outros. Só que nós temos 4 gerações. Sem continuidade geracional, a vida estanca e morre. Meu pai, que me gerou e me deu vida, já não está mais entre nós. Partiu para estar com o Senhor anos atrás. Já vai fazer 18 anos que ele partiu. Mas porque ele me gerou, bem como a meus irmãos, o processo experimentado por ele continuou sendo perpetuado. Em algum momento antes da partida dele, ele viu cada um dos filhos gerar outros filhos. Ele não presenciou a alegria que eu estou vivendo e que minha mãe está vivendo de ser bisavó, mas já temos 2 netos, que são 2 bisnetos, porque cada geração continua se multiplicando, a vida segue se propagando na terra. No plano espiritual não é diferente. Discipulado geracional. Eu não fui chamado para cantar, e não adianta me meter nisso. Talvez você não tenha sido chamado para ensinar, e talvez não deva se meter nisso. Mas algo que nenhum de nós pode dizer que não foi chamado para fazer, é evangelizar e cuidar de pessoas. Ainda que talvez você não tenha um ministério de um evangelista, todos temos uma responsabilidade de evangelizar. Ainda que talvez você não foi chamado para ser um pastor, um apacentador de um grupo maior, você no mínimo tem um chamado para exercer paternidade espiritual sobre alguém que você vai levar a Cristo. E esse é o tipo de serviço que todos não só podemos, mas devemos fazer. E é parte da missão da igreja. Eu gosto de um ditado que meu pastor cita sempre, ele diz: ovelha sadia da cria. Quem é responsável pela multiplicação entre o rebanho e o próprio rebanho? Em alguns lugares todo mundo acredita que é o pastor que tem que pregar o evangelho e trazer gente, porque ele quer pago para isso. O povo vira mero espectador. Quem reproduz são as próprias ovelhas. Quem está entendendo? Então nós precisamos viver a simplicidade do evangelho no padrão bíblico. E a nossa mentalidade enquanto pastores é: vamos botar o rebanho para cruzar e procriar. Isso tem que ser estimulado, tem que ser encorajado e praticado de forma intencional. Então nós vamos trabalhar essas verdades. Quando nós começamos a olhar tudo isso, são figuras que o próprio Jesus está apresentando. Repito, ele não chamou a videira, a parreira ou pé de uva que você conhece hoje de fake. Mas ele diz: a verdadeira. De onde saiu a ideia de tudo isso? Procede de mim. Isso aí é apenas um paralelo para tentar ajudar vocês a entender verdades que eu estabeleci desde os tempos eternos, antes de existir qualquer árvore. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando entendemos o modelo dele, somos nós que temos que nos adaptar à estrutura dele. Não é a estrutura dele que tem que se adaptar ao nosso estilo de vida. Nós precisamos simplesmente pegar e dizer: esse é o combo, são esses os valores, é isso que nós cremos, é isso que nós vamos praticar. E entender o que, gente? Que na vida comunitária nós vamos ter desafios, em qualquer nível. Antes de falar de igreja, vamos falar da família. O casamento segue sendo um desafio, por mais apaixonado que o marido e a mulher recém-casados estejam.
porque eles vão descobrir diferenças. E num ambiente de diferença, se você não souber administrá-las, você pode perder a conexão. Mas o que eu e você precisamos entender é que na visão bíblica, a conexão vertical com Deus se preserva através do cultivo de conexão horizontal. O próprio ambiente familiar, o apóstolo Pedro diz: maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. E o motivo que ele dá não é tipo assim: maridão, seja esperto. Não é apenas para você ter um ambiente de qualidade de vida melhor, um pouquinho mais de alegria, menos tensão. Ele diz assim: para que as vossas orações não sejam interrompidas. O que ele está dizendo? Se você desconectar no nível horizontal, vai desconectar no nível vertical. Nós somos chamados para sermos seres relacionais. E a maneira como vivemos relacionamento na dimensão horizontal uns com os outros vai afetar diretamente a vertical, o relacionamento com Deus. Paulo diz: eu quero que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que é a definição de mão santa? Sem ira nem contenda. O que é ira e contenda? Pecados de relacionamento. Ele está dizendo que é uma vida de oração eficaz. Pare de criar treta do seu lado o tempo todo, senão você desconecta aqui de cima. Jesus disse: se você não perdoar o irmão que te ofendeu, o Pai não vai te perdoar. Desconectou na horizontal, desconecta na vertical. Então nós precisamos ter a sabedoria. Não é só de cultivar a tal da inteligência emocional que todo mundo fala, mas de vivermos o modelo de Deus comunitário da forma correta. Durante anos, quando a igreja ainda era menor e essa função me cabia, eu podia exercê-lo. Depois eu fui interrompendo isso no processo de transição. Eu praticamente dei quase todos os cursos, salvo raríssimas exceções, onde alguma coisa possa ter acontecido, que nós antigamente chamávamos de curso de membresia. Hoje a gente chama de DNA Alcance. Quando eu dava esse curso, eu passava horas ensinando sobre o que era igreja. Eu sempre dizia: gente, no final eu vou fazer uma promessa para vocês importantíssima, mas é algo sério. E eu ficava criando expectativa da promessa. Eu dou minha palavra para vocês, é algo muito sério. E às vezes eu dizia: olha, eu prometo, eu empenho minha palavra. Vou chegar a dizer: em nome de Jesus, eu prometo para vocês que nós vamos falhar com vocês. Todo mundo ficava me olhando. Essa era a promessa. Eu falei: essa é a promessa. Porque já que decepção é proporcional à expectativa, nós vamos matar a expectativa na entrada. Nós não somos perfeitos e nunca conseguiremos ser. E quanto mais crescemos, maior é o desafio. Então, nós vamos falhar com você. Espere isso. Porque as pessoas às vezes criam um ambiente que é uma fantasia. Ele não cabe no ambiente de trabalho, não cabe no ambiente familiar, não cabe em ambiente nenhum. Mas ele traz para a igreja um nível de exigência altíssimo. A decepção será proporcional à expectativa. Numa época em que a comunicação era ainda mais por e-mail do que por WhatsApp ou outros formatos, eu me lembro, anos atrás, um irmão da igreja mandou um e-mail, falou: o senhor é um homem de palavra, prometeu decepcionar a gente e cumpriu. Eu falei: nunca prometi decepcionar. Respondi para ele: prometi falhar. Ele disse: qual a diferença? Eu falei: a diferença era justamente para você não decepcionar quando eu cumprisse a promessa de falhar. Você só decepcionou porque não acreditou na minha promessa. Se tivesse levado minha promessa a sério, não estava decepcionado agora. Eu lembro que ele manda um kkk e pergunta: o senhor já pensou em ser advogado? Eu falei: não, mas o que eu andei pensando aqui é que eu queria lavar os seus pés, arrumar essa situação, pedir perdão a você. E se você realmente estiver tão ferido a ponto de dizer: eu quero sair da igreja, nos deixe pelo menos te ajudar no processo de ser curado antes que você saia. Mas as pessoas às vezes criam fantasias. Meu primeiro ano como pastor, eu lembro de uma irmã, eu já tinha recebido a notícia antes dela falar comigo, que ela tinha feito um barraco contra as duas. O negócio foi feio, tenso. A irmã me procura e diz: pastor, vim lhe comunicar que eu estou saindo da igreja. Eu, querendo dar a ela a oportunidade da versão dela, não falei nada do que eu sabia. Eu perguntei para ele por quê, esperando só que ela contasse exatamente como foi o problema. Ela falou: porque não tem amor nesse lugar. Eu falei: a senhora está dizendo que não tem amor por causa do seu problema com fulano e beltrano? Eu falei: o senhor já está sabendo, é isso mesmo. E se não tem amor, eu me recuso a ficar num ambiente que não tem amor. Eu falei: querido, se essa é a sua lógica, eu não posso nem interferir. Eu só pediria à senhora que fosse coerente com ela e sustentasse as próximas decisões que a senhora deveria tomar. Ela falou: como assim? Eu falei: passe na sua casa, faça as malas e abandone seu marido e seus filhos. Ela me olhou revoltada. Como um homem de Deus daria um conselho dele? Eu falei: não estou dando conselho nenhum, só estou pedindo para a senhora ser lógica com o seu padrão de decisão. Se a senhora vai sair da igreja alegando que aqui é porque não tem amor, por que a senhora vai ficar na sua casa se não tem amor lá? Quem disse que não tem amor em casa? Eu falei: a senhora.
Aqui na igreja teve um barraco só, esse tempo todo que a senhora está aqui. A senhora definiu que não tem amor. Lá a senhora faz barraco com o seu marido, seus filhos todo dia, porque eu sei. Então se aqui não tem amor, imagina lá. Agora se com essa pouca falta de amor aqui já é suficiente para sair, imagina com aquela muita falta de amor lá. O que é que a senhora está fazendo lá? Vaza. Primeiro ela me olhou com muita raiva, depois acho que ela foi pensando. Ela começou a segurar o riso, dá para ver na cara dela. Ela falou para mim: o senhor me pegou de jeito, não foi? Eu falei: peguei de jeito a senhora, com bom argumento. Eu falei: criatura, como dizer que não tem amor na sua casa? O que tem lá é amor, porque para o seu marido e os seus filhos aguentar a senhora. Eu que nem convivo com a senhora como ele, só um pouco aqui. Por que a senhora acha que nós não mandamos a senhora embora? A senhora não é fácil, e a senhora sabe disso. Então o amor é a disposição de superar os problemas, não criar essa fantasia de que não tem problema. Eu falei: lá na casa da senhora, a senhora erga a mão para o céu, porque a senhora tem marido e filhos que te amam, porque eles te aguentam, e eles não estão desistindo da senhora. Isso é amor. Ela: então eu fico. Foi o dia do fico. Diga ao povo que eu fico. Nós podemos viver algo extraordinário, sem muita fantasia, com a praticidade bíblica. É possível, está ao meu e ao seu alcance. Agora, vão falhar com você? Vão. E quanto maior a igreja, mais gente vai falhar. E entenda isso como parte do seu processo de crescimento. Paulo escreve aos Coríntios e diz: importa que haja facções entre vocês para que os aprovados se manifestem. É na hora da treta que você vê quem é maduro e quem não é. Quem tem a capacidade de virar a face, a outra face, de andar a segunda milha, de entregar a capa junto com a túnica. É nessa hora que você vê quem é maduro, quem cresceu, quem não. E que venham os jogos mortais. Não, estou brincando. Mas quem está entendendo a ideia? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Jesus usou várias vezes a expressão no texto que nós lemos de permanecer em Cristo. Durante muito tempo eu pensava: permanecer em Cristo é só ficar firme e não desviar, é só ficar conectado a Ele. Mas se Jesus está falando da videira como uma extensão de quem Ele é, e há uma ligação entre os ramos, e não é todo o ramo que está diretamente conectado a Cristo, e você precisamos entender que parte, não todo, mas parte do conceito de permanecer em Cristo significa permanecer na videira, permanecer no corpo. Eu aprendi desde cedo que uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Eu tenho visto muita gente que, ferida e decepcionada, começa a minguar espiritualmente, apesar de estar arrastando mais gente para o buraco, dizendo: não precisa de igreja, você só precisa de Jesus. A verdade é que nós precisamos uns dos outros. Em Provérbios 18, verso 1, a Bíblia diz: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Outras traduções dizem: o solitário busca só o seu próprio interesse, insurge-se. Insurgir é rebelar, revoltar-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Baseado nesse texto, meu amigo pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, definiu a atitude de isolamento com 3 adjetivos bem precisos. Ele diz: toda atitude de isolamento, antes de mais nada, é egoísta. A Bíblia diz: o que se isola busca o seu interesse. Não quero machucar, está pensando em si. Ah, não quero ter que me preocupar, está pensando em si. Não sou obrigado a ter que lidar com isso, está pensando em si, só em si. E não nos outros que podem crescer, ser edificados através do convívio. Então toda atitude de isolamento é egoísta. Mas ele diz: toda atitude de isolamento é rebelde. Porque a Bíblia está dizendo que ele se insurge, que ele se revolta, se rebela contra a verdadeira sabedoria. É uma atitude de rebeldia. Mas além de uma atitude egoísta e rebelde, e só o rebelde já não é boa classificação, é uma atitude burra. Pastor, dá para trocar adjetivo da estúpida, idiota? Nós podemos usar vários. Por quê? Porque se rebela contra a verdadeira sabedoria. Se você se rebela contra a sabedoria, a atitude é o que mesmo? Me ajude aí com a definição.
é não inteligente, pronto. Não é sábia, se ficar mais bonito para você. Não existe nada de positivo com o qual uma atitude de isolamento possa ser caracterizada. Nós somos chamados para viver em comunidade. Vai dar BO? Vai. Mas vai ter tanta coisa boa, melhor, maior e acima dos boletins de ocorrência, que vai valer a pena. E a parte boa é que não vai valer a pena só para você. Não é só o que você ganha, é o que outros vão poder ganhar através da sua paciência, do seu amor, da sua maturidade, da sua disposição de convívio. Vai ter dia que você vai para a cela e vai dizer: Deus, o Senhor é minha testemunha, que eu não estou com vontade de estar lá. Você acha que todo culto que eu preguei nesses 17 anos aqui, eu estava com vontade de pregar? Deve ter tido muitos deles que eu falei para Jesus: eu nem queria hoje. Mas não diz respeito só ao que você quer ou o que é importante para você, mas o que é importante para outros. Em momentos onde eu preferia ter ficado em casa, debaixo da coberta, assistindo um filme, e veio estar pregando. E preguei sem muito ânimo interior. E eu vejo gente depois chorando, testemunhar mudanças extraordinárias. Eu penso: ainda bem, seu ignorante, que você não escolheu a coberta. Ainda bem que você sacrificou por algo maior do que aquele seu desejo egoísta. Quem está entendendo? Nós podemos viver juntos o que Jesus disse. Isso sim é a videira. A videira verdadeira. Um organismo com uma organização e uma estrutura funcional. Algo cuja parte visível é a gente. E ele se expôs quando decidiu ser representado por mim e por você. Eu já perguntei para ele algumas vezes: onde é que o senhor estava com a cabeça quando deixou a gente representar o senhor? O risco é grande. Mas se ele correu o risco, é porque ele viu que valia a pena. Em terceiro e último lugar, se nós entendemos a ligação entre os ramos, a descentralização, a unidade, a interdependência e também a continuidade geracional, a paternidade, vai ser fantástico. Deus tem um sonho na terra e nós podemos participar, que edificar com Ele a sua igreja. Pai, oramos por graça e favor do alto. Oramos por aquela capacidade que só o Teu Espírito pode trazer a cada um de produzir ajustes. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs reunidos nesse lugar, aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo ou mesmo posteriormente por meio de uma palavra gravada. Que a mão do Senhor os toque, os alcance, gere aplicação prática da palavra e os ajustes necessários. E que possamos sair daqui não apenas com informação, mas com inspiração, com combustível celestial, para vivermos o Teu projeto chamado igreja, para vivermos o que o Senhor mesmo chamou de a videira verdadeira. Obrigado pelo privilégio de nos incluir. Obrigado pela honra de nos deixar participar e cooperar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a cooperar cada vez mais e atrapalhar cada vez menos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorde, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.